Olá, mulheres! Bem-vindas a mais um episódio do Revolution Cast. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é uma das nossas colunistas, responsável pela coluna de moda. Vou deixar ela se apresentar. Karina! Oi, mulheres! Aqui é a Karina. Bom, eu sou consultora de imagem e estilo, sou mentora de negócios, tenho uma loja de roupas e estou aqui hoje para conversar com a Bruna sobre diversos assuntos. Muitos assuntos. Vai ser, gente, uma mistureba esses assuntos aqui, que vai ser uma beleza. Mas antes da gente começar, nós temos uma pergunta clássica, Karina, aqui. E nós queremos saber quem é a Karina quando a loja fecha, a mentoria acaba, você fecha o computador. Quem é essa pessoa por trás de toda essa mulher que as pessoas conhecem? Tá. Sou amiga, uma pessoa que adora tomar um vinho ou uma cerveja. Boa, boa. Sou esposa, sou filha, sou mãe de coelho, mãe de gato e de vez em quando dona de casa. Eu tento. Eu tento. Eu tento, O gente. coelho e o gato convivem bem? Convivem bem. Toda então vez perguntam isso. É, porque o coelho é mais silvestre, né? Sim, mas o meu foi criado de um jeito um pouco inusitado, né? Então, querendo ou não, ele foi criado junto com cachorros. E acabou que ele, por isso que parece mais um cachorro do que um coelho. Eu ia falar. Acabou que ele se adaptou muito bem a outros bichos. Ah, que legal, então, bacana. Bonitinho. Gente, a Karina tem uma história super legal, porque ela tem uma transição, embora não seja o nosso grande foco aqui, mas eu acho que é legal a gente falar, ela teve uma transição de carreira. Karina hoje trabalha com moda, saiu da tecnologia, gente. Exatamente. Conta sobre esse rolê pra gente, Karina. Tá. Bom, eu fiz ciência da computação, então eu atuei na área durante mais ou menos 7 anos, tá? E um pouco de surto, um pouco de também querer explorar outras coisas, né? Moda sempre foi uma coisa que fez parte da minha história ali na adolescência, nesse desejo de querer atuar na área. Eu acabei conseguindo fazer essa transição para a parte da consultoria de imagem e estilo. Então, eu já estava já estava estudando, fazendo alguns cursos. Num momento ideal, eu acabei saindo da TI e indo para a parte de moda, que apesar de não conversarem tanto, tem uma coisa que conversa muito, que é a questão de estratégia, né? De você pensar numa solução de imagem para cada pessoa. Então, a TI, a gente trabalha muito com solução de problemas e, querendo ou não, na parte da moda, a gente também trabalha muito com solução de imagem. Isso é tão legal, né, a gente pensar, porque assim, quando se fala de moda, nem sempre as pessoas pensam na moda como algo estratégico, né? Sim. A moda, muitas vezes, assim, vem ligada com algo mais fútil, algo mais secundário e tudo mais. E uma coisa que a gente percebeu, eu acho que eu já até comentei com você em outras oportunidades também, uma coisa que eu senti muito trabalhando com marketing é que a pandemia, ela trouxe, principalmente a parte de consultoria de imagem e estilo, como algo muito visível, né? Trouxe uma visibilidade muito grande. As pessoas começaram a falar muito sobre isso. E durante a pandemia veio se falar muito sobre posicionamento, autoridade no digital. E querendo ou não, a roupa, né? A moda, ela acompanhou esse movimento. Conta um pouco pra gente sobre isso, então, pensando nessa forma estratégica que você falou, sobre esse uso estratégico da moda agora. Tá. Primeiro, essa questão que você falou de a gente nunca enxerga a moda como algo estratégico, porque eu acredito que é igual a alimentação. Vou só fazer esse paralelo para alimentação e dinheiro. São coisas que já fazem parte da nossa vida desde que a gente nasce. Sim. Então, a gente se veste, a gente come alguma coisa e a gente gasta dinheiro ou ganha dinheiro de alguma forma ali. Então, acaba que, de certa forma, a gente já acha que aquilo é algo natural. Sim. Então, a roupa, ela se torna uma coisa natural. Você se veste do jeito que você acredita que tem mais a ver com você. Você escolhe as suas roupas dentro da sua situação financeira e vai levando a vida assim. Só que quando a gente chega para um ponto, seja na carreira profissional CLT ou no empreendedorismo, a gente começa a falar também de visibilidade, de crescimento, de estratégia de carreira mesmo, do quem eu quero ser, como eu quero ser reconhecida. E aí eu acredito que é onde entra a moda estratégica, porque não é usar a roupa para cobrir o corpo, mas é usar a roupa como uma forma de conectar com aquilo que você fala. Sim. Então, igual eu comentei nos vídeos que a gente fez semana passada, né, que vai sair no Instagram e tal, no ambiente que a gente está, numa loja, né, numa casa, existem elementos e vão comunicar alguma coisa. Você vai chegar numa casa, você vai achar a casa mais alegre, porque ela tem mais cores, ela tem estruturas ali diferentes, né?
Ou você vai chegar, vai achar mais clean, ou você vai chegar, vai achar mais dramática, porque, querendo ou não, ali tem cor, tem design, e todos aqueles elementos transmitem uma mensagem. A roupa, ela é projetada também dentro de elementos de design. Então, a gente tem cor, a gente tem tecido, a gente tem textura, tem os detalhes do botão, tem os bordados, e tudo aquilo ali vai comunicar alguma coisa, compõe uma comunicação. Então, assim, por que eu acho que hoje veio esse boom do posicionamento? Primeiro, porque todo mundo foi para o digital e a gente começou a tentar achar um caminho para se diferenciar. Sim. Né? E também, ao mesmo tempo, eu acho que veio muito de uma época onde estava tudo muito parecido. Todos os negócios, todos os Instagrams, assim, estava tudo... Agora que a gente quer se diferenciar, a gente começa a olhar para a parte da comunicação verbal e para a parte da comunicação visual. Porque eles precisam conectar. Precisa conectar. E é uma expectativa, né? De você olhar para aquela pessoa que é bem-sucedida ou que vai cuidar de alguma coisa sua, e então você quer alguém talvez que seja mais sério, enfim. Tem várias possibilidades ali de negócio e de comunicação que a roupa acompanha. Então, aquela coisa, se você fala, pô, essa aqui é uma advogada ou uma médica que eu confio muito, muito reconhecida, você chega lá e a pessoa tá vestida muito desleixadamente, você fica meio do tipo, será que é tão bom assim, né? Tipo, não arrumou o cabelo para vir trabalhar. Exatamente. Então, a gente tem essa expectativa da roupa, né, do cabelo, da aparência de forma geral, que o digital trouxe isso de uma forma muito mais forte, né? Sim. E aí ele começou, acho que, trazer uma diferença até em dizer, se você estiver trabalhando de casa ou da rua, ainda assim existe um visual que as pessoas esperam de você. Sim. É porque, na verdade, para quem está trabalhando de casa, ok, a pessoa sabe que está em casa. Mas a partir da hora que você aparece nos stories falando do que você faz, é como se você estivesse realmente no escritório. Sim. Então, quem está te vendo não quer saber se você está trabalhando da sua casa ou não. Ela está prestando atenção no que você está falando e quer entender se o que você está... Assim, mesmo que seja sem querer, ela vai conectar. Pera, ela tá falando sobre organização, mas ela tá toda desorganizada e o que ela tá comentando ali não tem conexão. Exato, entendeu? não faz sentido. Teve até uma situação que aconteceu comigo uma vez, que eu estava analisando algumas pessoas para trabalhar comigo, e era um contrato, assim, alto. A pessoa que entrou, ela queria me cobrar R$17 mil em um contrato. E quando ela entrou, eu como consultora de imagem, eu ia falar com uma pessoa sobre a questão do meu negócio na parte da consultoria. Então, eu entrei arrumada e ela não entrou arrumada. E eu achei interessante porque na hora que ela entrou, ela já começou a trazer desculpas, tipo assim, motivos para ela estar arrumada. Ah, você sabe, né, eu trabalho de casa, então não deu tempo e não sei o quê. E eu não, assim, de verdade, eu tento desassociar muito, porque eu entendo que tem pessoas que ainda não estão, talvez, preparadas para essa conversa, não sei. Ainda precisam, né, abrir o olhar para isso. Mas o fato dela ter dado essa desculpa me mostra que ela sabe que é importante a imagem. E aí, você pensa, você está ali para falar sobre o seu trabalho, para fechar um possível contrato e iniciando toda essa conversa com uma desculpa do porquê você está desleixada. Tipo, olha, mas o meu trabalho é bom, tá? Eu tô assim, mas não dá, entendeu? Não combina, né? Eu tive uma situação parecida, mas nesse caso não foi com a roupa em si. Foi com o valor do serviço. Olha que interessante. Uma pessoa me prospectou e ela queria me dar uma mentoria. Beleza. E aí conversamos e tal, falei mais ou menos contei o que eu fazia, enfim, aquela coisa. E no final das contas, quando ela foi fazer o pitch dela para a mentoria, era uma mentoria muito barata. Tipo, muito barata, para uma promessa muito interessante. E que, de certa forma, ela tinha, em algum momento, me convencido a, pelo menos, pensar sobre. E quando ela falou o preço, eu falei, não... É uma associação, eu acho, de tudo mesmo, né? Ela estava bem vestida, falava bem, parecia ter um conteúdo legal, conseguiu me levar para uma reunião, que não é tão fácil, e aí consegui então fazer tudo isso, só que nesse caminho, na hora final, uma coisa faltou, e aí é o contrário do que talvez a outra aconteceu. Ela tinha um preço interessante, parecia ter resultados, mas aí a quebra foi aqui, na hora de estar bem vestida para aquilo, não estava. Então,
é um conjunto de elementos que eles são construídos, né? E ele acontece hoje no digital, que é inevitável, né? Que é igual a gente... Hoje, gente, eu só aceito um médico ou um profissional que não esteja bem posicionado no Instagram e seja, assim, top das galáxias, se ele for muito velho. Porque, beleza, a pessoa não está adaptada ainda, não veio, tudo mais. Mas a galera da nossa idade, geração ali 40, 50, 45 para baixo, se ele não está bem posicionado, hoje, pra gente, isso fala muito sobre a autoridade dele, sobre o reconhecimento dele. Será que é tão bom assim? Essa pergunta, ela fica? Fica no ar. Ela fica. A gente faz. E outra, é porque hoje você tem formas de falar do seu trabalho. Eu acho que entra só na questão da imagem. Entra também na questão de o quanto eu estou divulgando aquilo que eu faço. Sim. E quando uma pessoa te indica, você dá uma olhada no perfil da pessoa para ver se se o santo bate até, né? Então, eu sempre vou tem um site que eu olho os comentários e tal, para a parte de psicólogo, de médico, mas esses dias eu fui agendar com uma médica que ela tem o Instagram dela perfeito. Ela tem uma página no site, e eu nem sou de olhar, mas eu achei tão curioso que estava tudo tão bem estruturado, foto profissional, a imagem dela, e eu pensei assim, faz super sentido ela cobrar R$700 a consulta dela, R$700 para o que ela tem, porque você vê que a pessoa está zelando por ela. Então, a gente também acredita que ela vai zelar por você, entendeu? Então, acho essa que é a conexão geral. E hoje, gente, não dá muito para dissociar isso, né? Se você chega num lugar e vai ser atendido e a pessoa tá mal vestida, ela não falo nem com essa maquiagem maravilhosa que a gente né? Que foi feita com maquiador e tudo mais. Mas ela não tá minimamente assim, nossa, você viu que ela passou uma basezinha, um pó, uma coisa que deu aquele up, assim, você fala, cara, como que ela vai me tratar, né? Sim. E é claro, existem pessoas que às vezes são muito do estudo, muito mais da pesquisa e tudo mais. Só que é inevitável que hoje esse é um ponto. Eu acho que a pandemia, ela veio trazer isso de forma mais nítida, mais clara, sabe? Assim, todo mundo agora tá falando disso, né? Sim. Os consultores de imagem cresceram, assim... Absurdo. As lojas se beneficiaram, né? Eu até tive uma cliente, uma consultoria que eu dei de semijoias, e ela falou, durante a pandemia... Eu vendi horrores, eu não imaginei que eu fosse vender. Mas por quê? Porque o que estava sendo visto era isso. Então, era isso que eu tinha, que as pessoas tinham. Então, elas queriam colocar as semijoias para poder ter uma comunicação. Então, eu acho isso muito interessante. E querendo ou não, salvo algumas situações de tipo, questão financeira e tudo mais, a roupa, ela tem muito poder de demonstrar como a gente está, né? Sim, E eu tenho dois pensamentos sobre isso. Porque existe o jeito certo de você falar assim, hoje eu acordei, tô bem humorada, sei lá, quero colocar cor. Ou então, por exemplo, no meu caso, quando eu tô chegando na TPM, é automático. Eu já vou numa roupa mais preta, sabe? Uma coisa mais escura. Porque aí você fica um pouco mais, assim, introspectivo. Sim. Então, isso vai realmente afetando. Mas eu falo que, estrategicamente... Tem dias que você precisa de energia. Sim, você tem que colocar uma coisa ali. Então, se vestir um pouco melhor, às vezes colocar uma roupa que é diferente da primeira escolha, porque você está indo no automático por causa do humor. Só que talvez o humor que você precisa é contrário daquilo que você está sentindo. Então, é onde entra a parte estratégica mesmo, de você entender o que está transmitindo para as pessoas e até para você. Exato. E é tão bom quando a gente coloca uma roupa, às vezes a gente não tá muito bem, tá? Mas você fala, não, vou colocar pra mim, por mim vai dar tudo certo e tal. Coloca, você arruma, olha no espelho e fala, cara, tô melhor. Sim. E até eu que, né, gosto e eu hoje em dia, porque eu falo assim, a nossa experiência de vida, ela afeta muito na forma como a gente se veste. Sim. Então, mesmo quando eu comecei na parte da consultoria, de aparecer ali nas redes sociais, eu precisei destravar muitas crenças que vieram comigo. Uma delas era a questão de, para que eu vou ficar em casa arrumada? Para que eu vou gastar roupa em casa? Então, era um absurdo. E aí, eu ficava naquele dilema, poxa, eu vou gastar a roupa, né, em casa porque eu vou gravar um vídeo, eu vou aparecer. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela coisa de anos de convivência com pessoas que
Não precisa, guarda a roupa nova para você sair. Pra você sair, Entendeu? Tem isso. E também tem a questão do conforto, né? Eu não vou negar que eu também fico de shortinho e de pijama em casa. Ai, gente, é gostoso e coloco só a blusa pra gente sim. aparecer ali. E é aquilo. Mas eu percebo, por exemplo, eu também trabalho muito de casa. E tem dia que eu tô muito da criação e eu não vou aparecer mesmo e tal. E eu fico na minha cama trabalhando e tá tudo certo. Isso. Mas, em regra, eu sinto muito que acordar, lavar o rosto, passar uma make básica, assim, que seja um protetor com cor, um pó, um blush, assim, um lápis e tal. E trocar a blusa já me dá um negócio, tipo assim, essa batalha aqui a gente vai ganhar. Exatamente. E é esse o ponto, assim, mesmo eu trabalhando com isso, tem dias que eu não quero me arrumar mesmo, sabe? E eu até confesso que me assusta um pouco quando você olha aquelas pessoas no Instagram que tá sempre 100% montada. Só que, é claro, eu sempre falo, dentro da rede social, principalmente hoje, nem sempre a gente tem uma chance de dar uma segunda impressão. Sim. Né? Aliás, uma primeira impressão nova, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado na hora de aparecer ali de qualquer jeito e tal, porque pode ser que a pessoa que está chegando no seu story seja a primeira vez dela ali. Exato. E aí ela pode ter uma referência sua que não é exatamente a referência de todos os dias. Exatamente. E é interessante que, assim, eu acho que até isso tem que estar muito conectado, porque também não existe um padrão, né? Tem que estar conectado com a sua fala. Então, por exemplo, eu tenho uma fala muito voltada para uma liberdade. Para mim, ela é muito importante. Então, muitas vezes eu apareço trabalhando de roupa de ginástica na piscina do meu prédio. Mas essa tem a ver com a filosofia do que eu falo, sabe? É isso que eu quero. Tipo, eu nunca quis ser uma empreendedora só de escritório, não, sempre disse muito, muito claro. Então, às vezes, quando eu viajo, eu apareço trabalhando no meio da Disney. Porque é essa a filosofia daquilo que eu falo. Então, é condizente com todo o meu diálogo, toda a minha comunicação. Então, isso é válido. Agora, se a sua comunicação é uma comunicação muito voltada para o escritório ou para um público X ou alguma coisa assim, é importante. Principalmente, eu acho que quando você está falando com o consumidor final. Quando você está falando com o seu par, porque eu falo muito com outras empreendedoras. Sim. Então, outras empreendedoras são o meu público-alvo. E quando eu falo com elas, às vezes o que ela está querendo é isso. Ela está querendo a liberdade de trabalhar da piscina de casa de roupa de ginástica. Agora, se eu estiver vendendo um produto para o meu cliente, se eu estiver falando, por exemplo, dos serviços de marketing que a gente tem na agência, e eu apareço desse jeito, para esse cliente pode dar a sensação de tipo, pô, mas vai trabalhar de roupa de ginástica na piscina, sabe? Assim não faz sentido. Então, tem muito a ver com toda essa comunicação. Sim. Tem uma menina que eu sigo no Instagram que a comunicação dela é assim, eu sou nômade, viajo o mundo, e eu trabalho da praia. Então, ela aparece conversando com outros social medias de biquíni. Sim. Tem a ver com a comunicação dela. Então, isso também é pensado, né? Não é uma questão só de tipo, você precisa sempre aparecer também arrumadinha e tudo mais, aquela coisa. Qual que é a sua comunicação? Com quem você está falando, né? Isso tudo faz parte ali da estratégia. É uma estratégia geral de comunicação que vem do visual, vem da sua fala, vem da sua postura, vem de tudo, né? Com certeza. Eu acredito que, assim, posicionamento, porque nós somos, eu acredito que toda mulher é multifuncional. Sim. Então, beleza, igual eu falei, eu sou dona de casa também, né? Eu falei, às vezes, porque assim, gente, se eu pudesse, eu não tirar uma tarefa, nada. Se eu pudesse tirar uma tarefa da minha vida, seria essa. Entendeu? Mas eu lavo roupa, né? Às vezes eu lavo roupa na mão, e aí tem que lavar louça. E limpar xixi de coelho, limpar cocô de coelho. É essa a vida. Então, eu tenho esse recorte, mas eu também tenho recorte, por exemplo, da filha que às vezes vai visitar minha mãe, da neta que vai visitar. Então, assim, são vários recortes na nossa vida. Tudo isso pode aparecer? Pode. Só que parte disso tem a ver com a minha narrativa principal. Então, quando eu falo, por exemplo, de negócio previsível, né, que é dentro do meu método, eu penso no seguinte, eu quero que as pessoas tenham uma rotina um pouco mais previsível, porque aí elas vão saber exatamente quais as ações que elas vão fazer. Então, eu mostro mais um pouco da minha rotina. Por exemplo, eu acordo, vou para academia, e depois eu chego, aí eu faço tal coisa. É uma rotina mais previsível. Já quando eu penso na parte do Karina Tânia, que é uma coisa mais do dia a dia, da roupa, então eu vou mostrar eu escolhendo uma roupa, eu fazendo uma combinação, eu vou adicionar, vou pegar um outro recorte da minha vida e mostrar ali. E aí, com isso, a gente vai tendo comunicações que vai conectando com a pessoa certa. Sim. Porque, igual você fala, se você quer trazer a visão de liberdade, então outras pessoas vão se conectar com aquilo. Mas
quando eu penso assim, se a gente às vezes está atraindo um público que não está valorizando o nosso trabalho, então tem algo na minha comunicação verbal e visual que não está atraindo o público certo. Né? Atrair alguém a gente sempre vai atrair. Agora tem que ver qual é o nível das pessoas que a gente quer atrair. E passa por esses detalhes. Às vezes uma palavra que a gente muda faz diferença. Um detalhe na imagem faz diferença. Eu vejo quando tem mães que são empreendedoras, que mostram ali a rotina com os filhos, faz muito sentido, às vezes elas aparecerem com roupa de academia, com a casa cheia de brinquedo, porque faz parte da rotina ali também. E é importante pensar, tipo, estrategicamente, principalmente no digital, igual você falou, tem os recortes, né? Eu também sou isso, eu também sou aquilo, aquilo. Só que a grande verdade é que eu sou tudo aquilo. E aí a gente consegue fazer os recortes daquilo que vai aparecer ou não. Então tem gente que fala, eu tenho dificuldade, eu não quero que as pessoas saibam da minha vida. Elas não precisam saber nada. Exato. Assim como elas podem saber, né? Mas como que elas vão saber disso, né? Uma vez me chamaram para dar uma entrevista numa rádio e a gente precisava falar sobre aquela ideia de meu lazer não atrapalha o meu resultado, sabe? A minha competência e tudo mais. E aí eles queriam que eu afirmasse isso. E aí, coitados, foi uma decepção, sabe? Tipo, me tiraram rapidinho. Tipo, beleza, Bruna, valeu. Porque o que eu falei? Eu amo essas histórias. Porque, tipo, eu decepcionei total. A galera era muito disruptiva. Nem era disruptiva, eles eram liberais demais. E eu acredito que depois dos 8 anos, nós somos a mesma pessoa. A mesma da balada, a mesma do trabalho. E essas pessoas comunicam. Então, eu brinco muito assim, se você vai fazer negócios com uma pessoa... É até difícil, né, falar disso. Mas assim, se você vai fazer negócio com uma pessoa que traiu a esposa ou o marido... Se ela traiu quem dorme na mesma cama que ela, quem é você para ela não trair? Então, a gente vira uno. Então, o meu lazer, onde eu tô bebendo, ficando maluco, fazendo mil coisas, ele não atrapalha a sua competência, mas é um recorte que precisa aparecer. Exato, faz sentido. Faz sentido. É um detalhe do tipo assim, a gente tá tomando um vinho, vamos fazer um brinde. A gente tá tomando uma cerveja, que seja, vamos fazer um brinde. Sim. Tô na praia tomando uma caipirinha, vou postar, beleza. Mas precisa mostrar louco? Precisa mostrar pirado, sabe? E outra, eu acredito muito assim, eu já fiz muitos negócios aonde, e bons, assim, excelentes negócios, aonde o negócio principal naquele momento era a cerveja e não o negócio. A gente tava numa festa, pô, conheci o cara, gostei de você, o que você faz? Não, tô precisando, vamos fazer uma reunião? Do nada isso acontece. Mas tem a ver com uma postura também de tô me divertindo, mas não perca a razão. Sim, sabe? Porque pensa também, você tá ali e tal, conversa, sabe que a pessoa é excelente de resultado, mas no meio do rolê, de repente, começa uma briga ridícula, começam a brigar com o outro e tal, não sei o quê. Você vai contratar, sabe? Então, será que o meu lazer não reflete a minha competência? Talvez não. Talvez sim. Ou, mesmo que não, é um recorte que precisa aparecer? Sim, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa de pensar quando a gente está falando do digital. Sim. Essa questão até da bebida, né? Porque eu adoro um vinhozinho, gente, então... Mas é que, assim... Existe muito, no caso de mentoria, eu tô mudando, mas ok, tá tudo dentro da autoridade visual, né? Mas é porque, assim, na parte, quando eu comecei com essa questão de mentoria de negócios, existe muito aquela ideia de que você tem que usar a taça, porque a taça é mais chique, passa mais valor. A galera começou a beber café na taça, água na taça. Tudo na taça. Tudo era na taça, gente. E aí tem que tomar vinho, aí tem gente, sem brincadeira, tem pessoas que viram pra... Mas eu não gosto de tomar vinho. Mas não é isso. Não é sobre isso. Então, por exemplo, eu já falei, se eu apareço tomando um vinho nos stories, não é porque eu quero parecer que eu, sabe, sou high ticket, não. Eu sou assim, né, minha mentoria não está barata, porém não é com esse intuito. O vinho não é o motivo dela não estar barata. Porque no outro dia talvez você vai me ver bebendo uma cerveja na caneca, entendeu? Então é sobre isso. E aí, o que acontece com essa questão de um recorte, que no meu caso eu acho que faz sentido aparecer? Porque quebra um pouco dessa expectativa de que para você cobrar mais caro, você tem que ser aquela caixinha que outras pessoas se encaixaram e talvez se encaixaram bem porque faz parte delas. Só que a gente não olha isso. Eu até falo, a gente olha muito pro palco dos outros e acaba que o nosso bastidor, a gente tem a sensação de que é uma loucura, de que não é metade do que o outro faz. Só que, na verdade, o palco são visões totalmente diferentes. Totalmente. E assim, eu acho que tem uma coisa... E aí, gente... que eu quero deixar claro, a gente está falando sobre a questão da imagem, como isso influencia. Então, existem decisões que a gente toma também sabendo da influência que ela exerce sobre a nossa comunicação.
Eu tenho uma questão assim, eu tenho várias empresas, é muito trabalho, e às vezes a gente fica ali... Já até desisti. Já até desisti de entender essa pessoa. Às vezes é muito trabalho, e aí, às vezes eu tô ali no corre, acordei, o que deu tempo foi de colocar uma camiseta, tô trabalhando e tal, preciso de dar um recado no Instagram. Eu tenho consciência de que seria melhor que eu tivesse trocado a camiseta. Mas eu tenho consciência que naquele momento eu não vou trocar. Mas é uma escolha, ela é consciente. Né? E não estamos dizendo tá certo, tá errado. Talvez não seria a melhor das escolhas. Mas às vezes é o que funciona. Então, uma coisa que as pessoas perguntam muito para mim, Bru, como você dá conta de tudo? E eu acho que talvez o grande segredo é que, para algumas coisas, eu não coloco um peso, sabe? Tipo assim, nossa, demais. Não, então, não, mas tem que trocar, sabe? Não, gente, vai lá e dá o recado, sabe? Sim, você fala. sim. Então, tipo, a gente conseguir dar para as coisas o tamanho delas, né? Então, assim, nossa, Bru, Karina, não tenho tanta condição agora de comprar uma roupa assim e tudo mais. Mas só o fato de você se apresentar, sabe? Você falar bem daquilo. Existem outras coisas que compõem a autoridade. Às vezes eu posso aparecer hoje de camiseta também para falar alguma coisa, porque eu já conquistei algumas outras que me dão essa liberdade também de falar, pô, a Bruna tá ali no corte tentando resolver, sabe? As pessoas entendem de outra forma. Mas a gente precisa de saber que essas escolhas, elas são escolhas. Né? Sim, o que eu acredito, assim, se você escolhe hoje sair de pijama, porque eu tô com preguiça, vou sair de pijama. Até tem uma pessoa que eu posso usar como exemplo disso, que é a Natália Beauty. Eu ia falar isso agora, existem pijamas e pijamas. Exato, eu vou até comentar sobre isso. Mas assim, vamos supor, não, eu vou sair de moletom qualquer, não quero nem que ninguém me veja, tô com preguiça. Tá tudo bem, mas entenda que você está comunicando algo. Sim. Você está comunicando que você está com preguiça, que você está num dia, às vezes, mais relaxado mesmo e tá tudo certo. Só que aí que tá. Quando a gente pensa, por exemplo, na loja, igual na Bela Poá, eu sei que eu preciso aparecer ali mais arrumada. Não, também porque é a loja que vende roupa, né? Exatamente. Então, se eu tiver que dar um recado, talvez eu vou dar esse recado no texto. Não, e no texto. No texto, sim. Aí, eu acho que é uma outra coisa que as pessoas se prendem muito. Elas veem todo mundo toda hora aparecendo, e eu realmente já fui muito apegada nisso, eu me desapeguei. Então, às vezes, eu preciso fazer uma narrativa. Esses dias eu até gravei, eu estava fazendo uma narrativa deitada no sofá de pijama e com uma... Ai, gente, não é colcha. Uma coberta? Uma coberta. E eu lá fazendo, eu falei, isso aqui vai ser narrativa depois. Por quê? Eu estava fazendo toda uma narrativa escrita mesmo e tal, pensando em toda a estrutura. Pode ser isso também. Então, nem sempre a gente também precisa estar 100% aparecendo. E assim, gente, na internet, vamos lá, né? Convenhamos. As coisas não são postadas na hora real, né? Tipo assim, e não é porque as pessoas estão querendo enganar, é porque às vezes a gente está vivendo mesmo, sabe? Várias vezes eu saio com amigas influencers e tal, a gente vai em restaurantes que a gente precisa de produzir conteúdo. A gente já está jantando, tentando ter um momento de amigas e tendo que produzir conteúdo ao mesmo tempo. Se a gente ainda tiver que postar, aí a gente nem conversa. Então, às vezes, isso acontece no outro dia que vai fazer o post. Então, assim, as coisas também, talvez um post que você está vendo que a pessoa está super arrumada, ela só subiu naquele momento. Sabe? Aquele post já está guardado ali já tem um tempo. Então, é a gente conseguir entender isso e ter mais essa sensibilidade do palco do outro, né? Porque existe um bastidor que ninguém vê. Sim. Então, isso é interessante. Mas você falou da Natália Beauty, eu acredito muito nisso. Que, tipo, existem pijamas e pijamas. Exato. Então, esse é o maior ponto. Porque, pra mim, vem muito assim. Então eu não posso usar calça jeans. Não é a calça jeans. É, por exemplo, às vezes, detalhes da calça jeans que faz diferença. O recorte, ou até mesmo o acabamento do look. Né? Porque você pode pegar uma calça jeans que até é um pouco manchada, diferente e tal, mas aí você vai pôr uma blusa um pouco mais sóbria para não brigar tanto, e um sapato que vai ser uma escolha um pouco mais elegante para equilibrar. Então, eu achei interessante o da Natália Beauty, porque assim, eu conhecia ela como uma mulher que aparece de pijama, para vocês terem noção. E olha, até abrindo um parêntese aqui, o tanto que o branding dela é bem feito. E a comunicação visual, tá? Ontem eu estava passando naquelas ruas ali perto do lado de São Paulo. Em Pinheiros ali? Em Pinheiros. E ela tem um estúdio lá, tem, né? perto. Eu não vi o nome dela, mas eu vi o rosa
num lugar quadrado, com as flores. E você sabia que lembrei de algum vídeo dela e falei, é da Natália Beauty. A hora que eu parei e li, era dela. Uhum. Então, às vezes, o visual, ele até vem um pouco antes do próprio verbal. Exatamente, né? exatamente. Então, eu acho interessante o exemplo dela, porque ela aparece de pijama. Aí você pensa, nossa, que ridículo, né? A pessoa tá... E se você talvez falasse, até pra mim, como consultora de imagem, fulano, então, eu quero aparecer de pijama. Mas ela tem o storytelling com pijama, né? Sim, e é esse que é o negócio. Eu quero aparecer de pijama. Talvez no primeiro momento eu ia falar, não faz muito sentido. Tá, mas vamos entender qual é o contexto. Ah, porque eu percebi, ela conta, né, que ela percebeu que as pessoas chegavam, algumas tinham um pouco mais de faturamento do que outras, as que tinham menos faturamento ou que estavam começando se sentiam um pouco deslocadas, ela colocou o pijama para todo mundo ser igual. Uhum. E também para quando você está desanimado com o negócio, você põe o pijama. Então, ela criou uma narrativa em cima de uma pequena narrativa. Sim. E aquilo passou a fazer parte do branding dela. Exatamente. E do branding e do desejo, né? Porque as pessoas querem ganhar o pijama da Natália. Então, isso vai fazendo todo sentido. Essa questão da roupa, existem algumas coisas que é lógico, né? Você gosta de falar, você coloca uma calça mais descolada, tenta colocar uma blusa mais sóbria. A não ser que você seja muito descolada e você quer também passar essa imagem. Mas é consciente, né? Uma coisa que eu brinco muito, assim, a galera fala, porque o Mark Zuckerberg só usa uma camisa polo, calça jeans e tudo mais. Uhum. E tem uma teoria de que os grandes bilionários, eles fazem isso para não ter que pensar, não gastar tempo nem para pensar nisso, guardar o cérebro para outra coisa. Primeira coisa, gente, o cérebro tem capacidade que ele dá para pensar na roupa, tá? Não é só esse o problema. Só em 12 minutos, gente. Segunda coisa, em 12 minutos, ela tem um método. Outra coisa, a camisa que ele usa custa mais de R$2.500, então também tem esse pequeno detalhe. Uhum. E terceiro que é o Mark Zuckerberg. Então, tipo, é aquela coisa, né, que o povo fala, mas o Bill Gates largou a faculdade, Zuckerberg largou a faculdade, fulano largou a faculdade. Se você estiver largando Harvard, pode ser. Se você for Zuckerberg, também pode usar só preto, camisa preta e calça jeans. Enquanto a gente não é essas pessoas, enquanto a gente não está abandonando Harvard, a gente está abandonando outras faculdades, ou a gente ainda não conseguiu ser o grande Zuckerberg ou Bill Gates, ou que seja lá quem for, a gente precisa de construir essas coisas, né? Sim. Então, conseguir entender isso e, porque não sei o que e tal, na verdade você está querendo arrumar desculpa para sua preguiça. E até você entender, é isso que vai comunicar com toda a sua marca? Sim. Porque assim, eu, Karina, não consigo todos os dias estar exatamente 100% igual. Por que o meu cabelo ele tem esse recorte? Porque é o máximo que eu consigo, assim. Isso eu vou repetir incansavelmente, porque assim, eu acho interessante a gente realmente ter uma assinatura de estilo. Uhum. Então, quando eu pensei em assinatura de estilo, eu pensei logo no cabelo. Porque em roupa eu gosto de variar, eu gosto de estar... Cada dia eu tô com uma cor, uma combinação. Existem alguns tecidos que se repetem, combinações que se repetem, a questão do brinco também, mas foi onde eu consegui me apegar nessa questão da assinatura. Isso faz parte da Karina, o cabelo assimétrico, de um lado um pouco mais volumoso, do outro mais liso. E aí, se para você, por exemplo, vai ser a calça jeans e uma camiseta, pelo menos pega uma camiseta que na hora que você vai gravar, ela não tá a gola toda, entendeu? Jogada. Toda transparente, por exemplo. Ou talvez vai colocar uma camisetinha, gola careca, que é aquela golinha mais redondinha. Põe um colar diferente, tenta pôr um brinco diferente. Então, é pensar em algo que se encaixa, na sua rotina, mas também que depois que você fez a composição, você vai analisar e vai pensar assim, que tipo de público que eu vou atrair com isso aqui. Sim. E é interessante, né? Uma marca me procurou recente pra gente fazer um trabalho de moda lá e tudo mais. E aí, uma das partes, eu precisava de analisar um pouco o meu estilo. A gente cuida do marketing da marca e tudo mais, mas precisava de analisar meu estilo. E a gente olhando e tal, e eu parando para pensar, e eu falei, gente, eu misturo muito alfaiataria com tênis, né? Assim, porque como às vezes muita, sei lá, vou visitar um cliente, a gente tem que fazer um monte de coisa e tal, não sei o quê. O salto, ele não consegue fazer parte do meu dia a dia. Porque eu, sinceramente, acho que é melhor você estar de tênis do que você estar andando igual uma pata de salto. Ah, não, isso sabe? Tipo assim, muito mais elegante. Então coloca um tênis bonito, legal, branco, né, no meu caso, que eu basicamente uso mais tênis branco, alguma coisa assim,
faz o negócio ser excelente, fica bem arrumado o tempo todo, do que colocar um salto que você não vai dar conta dele, né? Com certeza. Então, o tênis faz muito parte. E a gente foi vendo quanto que isso reflete no meu estilo. E é engraçado, porque eu fiquei pensando que quando eu era jovem, assim, 15 anos, por ali, e eu falava, quando eu for uma empreendedora que eu quero ser, eu vou palestrar de alfaiataria e tênis. Porque a ideia era essa, sabe? Tipo assim, eu quero ser uma empreendedora que mostra que a vida também é leve, que eu posso ter meu estilo, que isso não é uma questão. Então, o tênis acaba sendo uma marca, mesmo que ele passa por ali. Mas às vezes as pessoas falam, não, às vezes, gente, eu tô em evento, todas as minhas amigas de salto e eu de tênis. Sou a única que não reclama de dor e sou a única que do começo ao fim não perde a postura. Porque todo mundo já tá tipo, ai, meu pé no final do evento. Sim. E eu tô lá tipo, gente, e aí, alguém quer ir tomar uma cerveja depois? Vamos? Adoro. Vai ter cerveja depois daqui? Vai depois de depois. A gente tem mais coisa pra fazer hoje. Então, mas essa questão do salto, do tênis, até você falou aí do estilo, né? Eu vou trazer um pouco para isso. A gente fala muito de estilo e às vezes a gente associa muito a questão de eu uso o que eu me sinto bem, o meu estilo é aquilo que me deixa confortável. E ok, na verdade, primeiro ponto, a função de uma estratégia de imagem não é te deixar desconfortável. Sim, muito pelo contrário. Pelo contrário, é a gente encontrar nos seus pontos de conforto aquilo que vai comunicar a mensagem que você quer. Então, a minha intenção nunca vai ser falar assim, você tem que usar um salto. Sim. Porque o salto é mais elegante. É igual você falou, é muito mais elegante você ter postura do que você colocar um salto e você não vai conseguir andar, carregar ele. Você não vai conseguir. Então, primeiro ponto é entender que conforto, ele está muito atrelado a coisas pessoais. Então, o que é confortável para mim, não necessariamente é confortável para você. Em termos de combinação, ou seja, do final visual e também em termos das peças, Sim. o tecido. Então, a gente tem que entender o que é conforto para a pessoa. Isso faz muita diferença, porque assim, eu tenho umas amigas, gente, que elas aguentam o salto. Exato. Que eu falo, gente, não faz sentido, assim. Eu falo, gente, o que vocês fizeram no pé de vocês que vocês aguentam? Porque eu não aguento. Eu até para ir pra festa, essas coisas, dependendo da festa, Sim. Eu preciso de sapato baixo, porque não consigo. Elas conseguem. Enfim, é isso que você falou, é confortável para elas. Exato. A Daniela, que vai hoje, ela fez minha consultoria. Eu fui consultora dela há uns anos atrás. E eu me lembro da gente sair para comprar um sapato com ela e ela pegar um salto. E eu tô assim, aquelas, né? Você vai se sentir confortável? Porque a gente pergunta, tá tudo bem? Porque assim, a gente tá comprando algo para você trabalhar. Não, pode ficar tranquilo. Vou perguntar para ela depois. Agora as coisas mudaram, agora né? que ela é mãe. Porque agora que ela é mãe. Isso também muda. E às vezes não é que o estilo mudou. Porque se você olhar, no geral, ela se veste muito parecido com toda a estratégia que a gente fez. Só que, provavelmente, o sapato mais baixo, com o bebê principalmente agora, em determinadas fases da infância ali da criança, vai ser muito melhor. Sim. Então, assim, ela comprou e aquilo pra mim, assim, eu não conseguiria ficar o dia inteiro de salto. Mas é uma coisa que faz muito parte da base de estilo dela. Sim, isso é legal, porque assim, a gente pode achar algumas outras alternativas, né? Por exemplo, para mim o mocassim foi uma alternativa, para sair um pouco do tênis. E também porque eu acho que assim, isso, gente, é por opinião pessoal mesmo. Eu me visto muito pra mim, eu não tenho muito essa coisa, tipo assim, o que o outro vai achar, ou não sei, eu quero olhar no espelho e sentir bem. Eu não consigo carregar uma coisa que não tá, que eu olho e falo, nossa, tá ridículo isso aqui, sabe? Mesmo que alguém esteja achando maravilhoso, mesmo que seja super tendência. Não consigo, então eu me visto muito pra mim. Mas eu acredito muito que em alguns ambientes, a forma que você se veste, ela também faz parte de uma decisão do cliente se ele vai fechar com você ou não. Com certeza. Então, por exemplo, clientes mais high ticket, eles querem fazer negócio com pessoas high ticket. Sim. Então, por exemplo, se você vai vender ou vai entregar um serviço X, o cliente ele não deseja que tenha uma diferença muito grande entre você e ele. Porque se ele é mais ou menos uma pessoa que vai dar consultoria financeira. Sabe? Eu não quero que o meu consultor financeiro seja uma pessoa que não soube administrar o próprio dinheiro. Sim. Ou que não soube ganhar o próprio dinheiro. Sim. Então, essas coisas vão casando. Quando eu vou fazer negócio com alguns clientes, eu me visto também intencional para o negócio. Porque eu sei que para aquele cliente é importante que eu carregue aquela coisa.
Sim. Sabe? Então, e aí é estratégico também. Estratégico, não saio daquilo que é confortável para mim, mas eu sei como que eu preciso de comunicar. Então, eu acho que a roupa é legal porque a gente consegue brincar com tudo isso, sabe? Tipo, tô indo ali, sei lá, tô indo falar com um cliente extremamente disruptivo, um cara mais doidão. Eu vou para conversar com ele, sabe? Tipo, falar com ele. Eu tô indo numa cliente extremamente elegante, não sei o quê. Eu não perco o meu estilo, mas mesmo se eu não quiser ir de salto, eu prefiro colocar um mocassim mais estiloso, uma coisa mais assim, que a gente conversa também, ela olha e fala, pô, não gosta do salto, mas tá bem elegante essa menina, sabe? Então, acho que essa brincadeira que a moda nos proporciona, ela também tem que ser interessante, né? Porque assim, você não vai encontrar um cliente com lingerie, né? Então, tipo, o que é que você está comunicando? A não ser que você vá para um serviço de modelo, alguma coisa que aquilo seja interessante. Ou que ele seja o dono da marca da lingerie que você está usando. Exato. Eu uso meus body alicerce assim. Adoro. Eu adoro colocar um blazer em cima. Exatamente. Tá lindo. Mas eu acho que a gente tem que entender esses lugares da comunicação. Estou indo fazer uma reunião, numa reunião que só tem homens. Como que eu vou me colocar ali? Mas estou indo num coquetel de moda. Sabe? São coisas todas diferentes. Então, acho que essa brincadeira que a moda proporciona, ela é muito gostosa, porque ela permite que você tenha o seu estilo principal, mas que você fale, hoje eu vou sair mais assim. Sim. E na verdade, até assim, pensando tecnicamente, porque eu acredito que existem duas partes. Primeiro, moda, o que você veste tem muito a ver, como eu falei, com a sua experiência de vida, ou seja, ela passa ali por uma questão emocional também. Sim. Então, dependendo de tudo que você viu, de tudo que você já ouviu na vida, talvez você tenha travas no vestir e que você acredita que o seu estilo, que hoje o que você veste é seu e tal, mas que se você destravar tudo isso, você vai encontrar uma nova forma de se vestir. Sim, sim. Entendeu? E não é que você está perdendo a sua identidade, é que você está, na verdade, incorporando mais de autoconhecimento Exatamente. mesmo. Então, de poder de escolha. De sabedoria também, porque a gente precisa ser estratégico na vida, né? Não dá só pra, tipo assim, porque eu sou assim e tal, não sei o que. Não, vamos ser assim, mais... Vamos ser melhorados? Exatamente. E assim, essa questão até... o estilo muda. Eu sempre acredito que é o seguinte, a gente tem uma base de estilo que é muito baseada realmente naquilo que a gente viveu. Então, é igual eu falo assim... uma pessoa que sempre ganhou roupa. Eu era muito desse ponto. Eu ganhava muita roupa, porque como minha família não tinha grana para ficar comprando, ou eu ganhava roupa ou minha avó fazia para mim. Então era tudo naquela coisa do tipo, tem que ser a roupa baratinha, ou eu tô ganhando, ou então no final do mês a gente comprava algumas roupinhas lá, tipo, super feliz. Entendi. Só que ao mesmo tempo, aquilo trouxe para mim o seguinte, poxa, eu queria tanto ter aquela peça, eu não posso ter aquela peça. Então, eu já criei assim, quando eu tiver o meu dinheiro, eu quero ter dinheiro para poder comprar uma roupa que eu tenho vontade. Não que necessariamente ela tem que ser super cara, mas que é aquela que, nossa, é aquele ali. Sim. Igual o body da Balenciaga, porque eu falei, né? Tipo, eu já olho e falo, é aquele ali, eu gosto, tem a ver comigo e tal. Então, quando a gente vai olhando para esses aspectos de vivência, a gente vai entendendo também o porquê que a gente faz determinadas escolhas. O que me fez ser extremamente consumista? O não ter tido antes, entendeu? Tipo, ter faltado. Não faltado. Mas ter tido uma limitação. Ter tido limitação, exatamente. Só que aí eu fui para um ponto onde eu comprava tudo. Qualquer coisa. Eu gostei, eu vou comprar. Tinha nada a ver com você, eu tava comprando. Nada a ver comigo. Não passava... Por quê? Aí vem o que a gente comentou. A moda, ela tem a parte técnica e ela tem a parte do que a gente já faz no dia a dia. Aquela blusa tá barata, eu vou levar. Aquela ali é bonita, eu vou levar. Aquela ali tá na moda, eu vou levar. Não combina com nada que tem no seu guarda-roupa, mas você tá querendo levar. E na hora que você vai vestir, aí você olha e fala, hoje não, depois eu uso. Não sei se tá combinando. Você acredita ter uma blusa assim? E sabe o que é o pior de tudo? Assim. É que a blusa, ela não foge do meu estilo, só que assim, não sei o que acontece, parece que eu não sei combinar a bendita. Eu falo que tem que olhar. E ela é básica, ela nem é comprou. Tão assim... Sabe, tipo, eu realmente não sei responder isso. Mas é engraçado a gente parar pra pensar, porque esse erro, ele acontece, ele é básico. Exato, acontece, gente. Então, assim, quando a gente pensa nessa questão de estilo, eu venho de um estilo muito romântico,
Só que, ao mesmo tempo, e continua, às vezes nos detalhes, sabe? O cabelo mais enrolado, os botões, quando eu vou escolher alguma coisa, é um botão mais arredondadinho mesmo, não tem muitos detalhes muito rígidos, detalhes mais arredondados na própria roupa. Isso tem a ver com o romântico também, entendeu? Só que eu fui adicionando coisas que antes eram, igual você falou aí, quando eu for empreendedora que eu quero ser, eu vou usar isso, isso e isso. Eu achava chique demais, gente. Minha mãe era manicure, né? Então eu achava muito chique quem chegava lá de salto. No sábado, 3 horas da tarde, quem usa é só gente chique. Aquelas cabeça achava chique. Achava chique. Hoje eu uso. Mas eu uso tênis também. Eu achava chique o tênis, que eu falava assim, eu queria o tênis que eu falava, gente, todo mundo, né, que tipo assim, vai, todo mundo de salto, meio que tipo assim, padrão e tal, quero ser diferente. E tipo assim, todo mundo parece que precisa do salto pra dizer a autoridade que tem, eu vou mostrar que dá pra ter autoridade com tênis. Então. Cada um vem de uma referência mesmo, exatamente. Né? Eu querendo ou não venho de uma referência, não sei porquê, mas eu sempre me achei, quando mais jovem, mais bonita com roupas mais de rock, assim, sabe? Uma coisa mais preta, mais com, sei lá, umas coisas maiores, assim, e tal. Sempre adorei isso. E acho que isso muda um pouco. A gente não perde tudo, mas muda um pouco, né? Exato. A gente vai refinando. Sim. E a ideia da consultoria é acelerar esse processo do refinamento. Sim. Que é onde você vai se encontrar mais rápido dentro de coisas diferentes, assim, né? E entender a moda como uma ferramenta. Não só como uma peça de roupa que você compra porque ela tá bonita ou porque ela tá até... Então, assim, o estilo da gente não é que ele muda porque aquela base, aquela coisa raiz, ela sempre vai estar ali. E, geralmente, o nosso jeito de se sentir confortável... Então, por exemplo, igual eu comentei até da Dani, mas uma mãe que antes usa salto e aí depois que ela se torna mãe, que ela começa a ir para um sapato mais baixo, ela começa a ficar um pouco perdida. Porque se o salto era muito confortável para ela e agora ela está indo para o tênis, para uma sapatilha, ela começa a se questionar, será que é isso mesmo? Então, quando ela entende que outros elementos do look vai deixar ela tão elegante quanto o salto, aí ela começa a se sentir mais tranquila com aquela escolha. Sim. Então, é muito mais nesse olhar de... o que eu achava que era elegante não é só aquilo, tem outros pontos. O que eu achava que era confortável não é só aquilo, existem outras formas de se sentir confortável. E assim você vai se encontrando. Isso é muito legal. Mas eu gosto muito dessa versatilidade da moda mesmo, assim, desse respeito da moda com o que você quer mostrar, sabe? Eu sempre falo que pra mim na vida tudo é válido desde que seja consciente. E quando a gente faz isso, até com a moda, de forma consciente, pô, vou usar isso aqui e tal, não sei o quê. Para uns podem estar tipo assim, nossa, que coisa esquisita. Para outros pode achar assim, cara, olha como que ele consegue misturar. Por exemplo, eu sou zero da estampa. Hoje eu tô com umas coisinhas que ainda tem um detalhezinho aqui, uma textura, uma coisa. Mas eu sou zero da estampa. No meu dia a dia, eu gosto de conjunto de uma cor só. Facilita a minha vida, eu acho que deixa elegante, porque eu sei gostar de uma coisa assim, com uma cor só, ou um tom sobre tom. Mas assim, que eu acho extremamente elegante, facilita e tal. Mas quando eu vejo uma pessoa colocando uma estampa que fica legal com outra junto, eu falo, gente, como que essa pessoa faz isso? Porque eu não sei fazer isso. Então, eu acho muito legal essa possibilidade mais democrática que a moda traz, sabe? E de você poder escolher o que você vai comunicar com a moda. Porque, às vezes, a gente não consegue escolher algumas coisas, mas essa comunicação, a moda te permite. Então, hoje eu quero sair e quero estar mais romântica. A gente consegue fazer isso com a moda. Quero sair, quero estar um pouco mais fechada mesmo. Quer dizer que é para aquelas pessoas que eu não sou acessível. Sim. E aí você consegue fazer isso com a roupa também. Enfim, existem várias formas de que a moda vai aparecendo no nosso dia, né? Sim, sim. Eu acho que quando a gente está falando da parte de trabalho, ela precisa ser um pouco mais estratégica. Sim. Quando é CLT, aquela questão da carreira ali um pouco mais tradicional, ela tem que ser estratégica até para o próximo cargo que você quer ter, se você quer crescer. E quando a gente pensa na parte do empreendedorismo, ela precisa ser estratégica para conectar com aquilo que a gente vai falar, para quando a pessoa visualizar. E quando eu falo até o visual, não só a imagem, roupa, cabelo, maquiagem, mas até o fundo das coisas que estão aparecendo num vídeo, sabe? Sim. Eu não era nada disso, assim, mesmo como consultora. Eu achava, não, as pessoas têm que entender que eu moro aqui, que não sei o quê. E às vezes a composição, ela prende mais a atenção da pessoa, é mais até nesse ponto.
E quando a gente pensa no dia a dia, é onde a gente consegue transitar. E o que a gente tem que entender é que a gente não precisa virar uma cópia, de olhar uma blogueira e falar, vou copiar o que ela usou porque ficou lindo nela. Se você olhar para aquilo e falar, isso aqui me representa, realmente tem a ver comigo, por isso eu vou me inspirar, vou usar, ok. Agora, quando eu vivi muito isso, quando você está só vivendo de cópia, eu vou comprar igualzinho porque ficou tão bom nela que eu acho que vai ficar bom em mim. Aí você veste, começa a se questionar e aí começa, é por causa do meu corpo, é por causa da minha altura, é porque eu não tenho estilo. Aí vira um problema. E assim, até porque essas coisas talvez sejam verdades mesmo, né? Se a gente consegue entender que o formato do nosso corpo, existem coisas que não ficam legais, que o formato, que sei lá, o estilo que eu tenho, ou que o meu tom de pele, ou alguma coisa assim, gente, isso eu acho que salva vidas, viu? Porque salva vidas, salva autoestima, salva várias coisas aí. Porque você consegue entender que aquilo não é um problema da peça, e nem um problema seu, é uma questão mesmo que não cabe, né? E não é tudo que também tem que dar certo em todo mundo. E aí quando você começa a falar, cara, isso valoriza muito o meu corpo, você começa a colocar, você fala, cara, eu gosto disso aqui. E aí você vai conseguindo também encontrar coisas que te valorizem seu corpo, que te façam sentir confortável, que te façam se sentir bonita. Eu acho que esse entendimento também, pra mim foi muito legal fazer coloração, fazer essa parte, porque me deixou... Muitas vezes eu uso coisas que não estão na minha cartela, mas eu uso muito consciente de que não tá, e aí a gente sabe que tem que puxar para alguma outra coisa, né, para dar uma quebrada. Mas quando eu coloco uma peça da minha cartela, eu falo, gente, não tem como. Não, faz diferença. Não tem como. Quando as pessoas falam, nossa, tá com um glow diferente, eu falo, é só a cor da cartela, gente, não aconteceu nada. Exato. Não, e assim, até eu lembrei de um caso de uma aluna minha, que quando ela chegou para mim, dentro do clube de estilo, ela usava muito aquela calça bandage, que era uma calça bem justa. Sei, bem justa. E o incômodo dela era que a parte do quadril dela, no lugar de fazer assim, ele era um pouquinho mais fundinho, assim. Tá. Então ela se incomodava muito com aquilo. Então o que ela fazia? Ela colocava a calça bandage, ela jogava uma blusa por cima e a composição não ficava legal. Envelhecia, ela não se sentia bem, porque toda hora que ela colocava a calça mais justa, ela lembrava de uma parte do corpo que não era a que ela gostava. Ela colocava a blusa e ela se sentia sem estilo, porque a blusa estava solta de qualquer jeito, não dava uma finalização. E aí foi quando a gente foi aos poucos, porque esse é um ponto também, né? Esquadrão da moda que muda em 7 dias, gente, nem sempre a pessoa vai sustentar, porque assim... É uma coisa gradual, porque você tem que se acostumar com como as pessoas estão te vendo agora, como você está se vendo. E é interessante porque muda mesmo, né, quando a gente se olha. Eu acho que a roupa é igual quando você faz o cabelo, né, assim, você fala, cara, eu fui pintar o cabelo agora recente, e eu tava sentindo o cabelo muito escuro, e tinha muito tempo que eu não tava com o cabelo com a minha raiz praticamente toda, e só a ponta mais loira. E eu falava, gente do céu. E quando você vem pro loiro, você tem que acostumar de novo com aquilo, de olha e fala. E aí agora eu vim pra um loiro que tem mais a ver com a minha cartela, é um loiro mais quente. Então, tudo isso você vai olhando e você vai se gostando mais, você vai falando, pô, cara, isso tá mais legal, isso tá realçando tal coisa, porque muda, né? Então, por exemplo, senti que realçou, deu mais luz pro meu rosto. Então eu tenho que tomar mais cuidado, porque agora tá chamando mais atenção o rosto. Então, não dá mesmo pra sair sem uma basezinha. A gente conseguir ir entendendo isso. E aí também, isso que muda do dia para a noite, eu acho que você leva um susto, né? Você não sustenta. Porque não tem como. A mudança física, assim, né, na parte de fora, mas você tem que ir incorporando aquela questão emocional, você tem que ir quebrando algumas crenças em relação ao que você achava. Então, por exemplo, na cabeça dela não tinha outro jeito. Não, é desse jeito, é assim o meu corpo, não tem como. Aí ela começou a colocar algumas peças um pouco mais soltinhas. Hoje ela já usa saia, ela usa calça pantalona. Não realça essa região que ela não gosta e dá a chance dela colocar, por exemplo, uma blusa às vezes por dentro com um cinto, com um colar. Então, assim, ela é outra pessoa. Só que, igual eu falo, tem que ter todo esse ponto de mudança, porque senão você não vai sustentar essa mudança depois, entendeu? Exatamente. Eu acho que é isso, que é muito legal, toda essa ideia mesmo, assim, de tudo que a moda nos proporciona. A gente sai de um lugar, eu acho que cada vez mais, de uma moda em um lugar de futilidade,
para Sim. algo que realmente compõe quem nós somos, né? E aquilo que a gente quer comunicar, e aquilo que eu quero transmitir para o outro. Eu acho que em tempos de marketing digital e de redes sociais, isso diz muito, né? E é interessante até porque chega a ser engraçado, assim, a gente tem hoje o TikTok como um lugar mais leve, né, de ser. E tem pessoas que têm um mega posicionamento no Instagram e eles estão ali, às vezes, super sérios, às vezes com roupas mais fechadas, fazendo um posicionamento de marca mesmo. E eles vão pro TikTok mostrar uma pessoa mais humana. Mais real. E isso é tão legal. Por exemplo, eu gosto muito de seguir o Nelson Williams, né? Eu não sei se vocês conhecem. Ele é hoje um dos maiores nomes do direito no Brasil. Tem um baita escritório em São Paulo. É uma pessoa que eu admiro muito. Ele e a esposa, a Anne. E ele tem um posicionamento de advogado no Instagram, de tipo assim, sou o cara que resolve mesmo o seu problema. Sou mais do que advogado, sou um empreendedor, sou um empresário, porque o escritório dele é gigante. Ele tem esse posicionamento, ele traz um pouco de humanidade também. Sou um pai de família, brinco com os meus filhos, respeito a minha esposa, cuido da família. Mas no TikTok, esse cara é o cara que está levando os filhos para a escola, que está brincando com os filhos, está sentado no chão e tudo mais. Então tem muito isso, assim, nesse recorte que a gente faz da vida, a gente consegue pensar em posicionamentos, em comportamentos, investimentos que às vezes não caibam em um lugar que você está fazendo uma construção X, mas no outro você consegue trazer essa parte mais leve. O negócio você falou, tem gente que não quer preocupar com o que está atrás. Algumas coisas conectam, outras afastam. Né? Então, vamos entender isso. E eu acho que quando a gente pensa nisso de uma forma mais estratégica, eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que essa é a grande sacada. Sim. A gente tem falado muito estratégia, ninguém sabe o que está falando. Né? Mas quando você pensa de fato, de forma estratégica, com conhecimento, entendendo o que você está fazendo, a moda é com certeza uma grande aliada. Sim. E até para entender um pouco sobre o que é essa estratégia dentro da moda, o que a gente pode pensar, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um concurso. Você traça toda uma estratégia, todo um caminho para você tentar passar naquela prova. Então, você vai elaborar ali uma rotina de estudos, o que você vai estudar, qual é o edital e por aí vai. Então, a estratégia na parte da moda é exatamente o caminho que eu vou percorrer para conseguir fazer com que a minha imagem atual transmita a mensagem que eu quero, com mais leveza. Sim. Uma coisa que é realmente do meu dia a dia. Porque não é aquela coisa assim, vou me arrumar totalmente automática porque eu tenho que aparecer assim. A gente tem que encontrar pontos que se encaixem na sua rotina tão bem que aquilo ali passa a fazer parte de você. Sim, exato. Né? E aí é entender, então, o que você transmite hoje, o que você quer transmitir e qual é o caminho, que trajetória que eu vou precisar seguir para alcançar isso que eu quero transmitir. Exatamente. Em um primeiro momento com aquilo que já está dentro do seu guarda-roupa, mas analisando aquilo que você precisa comprar estrategicamente para conectar e complementar ali. Sim, e gente, isso é deixando muito claro que é para quem quer, né? Tipo assim, nossa, não faz sentido, não sei o quê, tal. Gente, simples. Para o podcast aqui agora, então já estamos no final também. Para aqui agora e vai seguir sua vida. Sim, né? exato. Tá tudo certo. Ouviu tudo. Mas ouviu tudo, mas não, mas assim, isso é para quem quer, sabe? Sim, isso é para quem tem esse entendimento de que a moda, ela é uma aliada estratégica do seu posicionamento, do seu desenvolvimento de autoridade. Se para você isso não faz sentido, tá tudo bem também. Sim. Mas tá comunicando. Isso que a gente não pode deixar de entender, que você está comunicando, independente de você saber o que você está comunicando ou não e de você querer comunicar ou não. E eu acho que esse é uma coisa que, para mim, assim, a moda ela veio como uma ferramenta de melhorar a questão do meu comportamento. Sim. Então, na parte de compras, igual eu falei que eu era, né? A minha psicóloga, na época, ela chegou e falou assim, olha, eu te ajudei até aqui. Daqui pra frente você precisa se ajudar. Daqui pra frente você precisa procurar outras ferramentas. E aí que ela falou, já que você gosta tanto de moda, já que você já é uma coisa que você queria, por que você não procura cursos em cima disso? Então, no primeiro momento, veio para me ajudar. Só que aí eu fui entendendo tanta coisa, foi abrindo a minha cabeça, porque você olha o guarda-roupa, aí vem essas coisas. Mas a roupa de ficar em casa, a roupa de sair, e o medo de parecer uma palhaça usando cor. Eu quero usar um salto, mas parece que eu tô parecendo demais. Pra que eu quero isso?
Aí você vai questionando essas coisas e vai entendendo que, poxa, tem um mundo aqui que eu posso aprender sobre mim e me tornar uma pessoa melhor através das minhas roupas. Exatamente. Não só pela aparência, mas emocionalmente mesmo falando, Sim. entendeu? É verdade isso. Eu concordo demais. E isso é muito legal, porque também faz parte de um processo de autoconhecimento, né? Sim. Porque esses comportamentos têm a ver com isso, né? E a vida é integral, gente, né? Ela não é uma coisa aqui, outra coisa ali. Ela é integral. A moda passa por isso também, outros aspectos da vida também. E a gente vai... Por isso que a vida ela é uma constante, né? Um constante aprendizado, uma constante mudança, um constante movimento, porque as coisas vão acontecendo ali, vão mudando. E também pode ser que daqui a pouco a Karina mude de estilo, eu mude de estilo. Vai que, né? Vai Exato. A gente vai ficando mais rica, aquelas... Vai ficando mais glamourosa. Os negócios vão dando certo e a gente vai ficando... Gente, Karina, deixa um recado pro pessoal aí, pras mulheres. Você sempre faz isso com Sempre a gente. faço, gente. Olha, o recado, sempre tem alguma coisa que vocês não estão esperando, mas já vem com algumas expectativas que eu não sou tão imprevisível assim. Bom, o meu recado... Eu acho que é a questão de se cuidar como um todo. Eu falo que a gente tem 4 pilares importantes que tá ali dentro da nossa autoestima, que é a questão física mesmo, não só no sentido corporal, mas no sentido visual, na parte de estar num ambiente bonito, de estar num ambiente arrumado. Isso traz para você uma outra energia, traz uma outra percepção da vida, aumenta muito a questão de o quanto você merece estar em lugares que são arrumados, que são organizados, que te traz uma percepção da vida que pode ser melhor. Tem a parte espiritual mesmo, né? Da gente sempre trabalhar alguma conexão espiritual, isso independente de religião, mas você acreditar que existe algo maior ali por você e com você, porque às vezes, né, pensar que a gente está sozinho nesse mundo é muito estranho. É muita informação. Né? E a parte intelectual, que eu acredito que também, quanto mais você tem de certeza daquilo que você está falando, quanto mais você está estudando e aprimorando, isso também traz um peso muito grande para sua imagem, porque é o que a gente falou, é uma conexão verbal com o visual. Então eu preciso... E tem toda a parte mais de... Agora eu esqueci o quarto, aquelas... Intelectual, visual, a parte espiritual e a parte emocional. E de certa forma, tudo que a gente falou tem conexão com esses pilares. Que a vida é integral, né? Exatamente. Aí, ó, fechamos muito bem. Fechamos muito bem. Gente, eu acredito muito nisso, que a vida ela é integral. E as coisas passam por isso, né? É claro que em algum momento da vida a gente está dando mais foco em alguma área, mais em outra, mas a vida está acontecendo nesse movimento. A moda faz parte, existe uma comunicação que ela é visual, uma comunicação que é não verbal, existe vários tipos de comunicação e a moda passa por tudo isso. Então, as escolhas conscientes também em cima da moda, com certeza vão fazer diferença aí. Karina, obrigada por sempre topar as minhas coisas, minhas loucuras. Gente, gente doida, mas é maravilhoso. Coitada, gente, ainda tem mais para aprontar com ela hoje. Eu vou falar então uma coisa que acabei de lembrar. Sentem na mesa certa. Exatamente. Porque é maravilhoso você ser desafiado, você aceitar os desafios. É isso. E quando você tá com os 4 pilares que eu falei, então... Tá tudo certo. Você aceita e vamos lá, vamos embora. É por isso que eu saio, gente, fazendo isso. Não faço isso com todo mundo, não. Mas tem uns ali, ó, que eu fico só... Ó, hoje tem desafio. Meu Deus do céu. Meninas, muito obrigada por assistirem mais um episódio do Revolution Cast. Espero vocês no próximo.